Hoje nós temos uma participação muito especial, Isabela Barbosa, que foi minha aluna do curso técnico, é a minha aluna bolsista na engenharia, ela faz engenharia florestal no IFRO, que é um prazer enorme. A Isa hoje vai mostrar para vocês, nós vamos aqui fazer práticas usando os dados das atividades de pesquisas desenvolvidas por ela, tá? Para que vocês possam visualizar tudo o que nós já conversamos sobre os processos, como a secagem influencia trabalhos com frutos amazônicos. Então, o que a gente pode conseguir com esses mesocarpos, os produtos gerados, como se faz as análises. Eu gostaria muito que vocês ficassem muito à vontade, tá? Tirassem dúvidas. Eu vou silenciar meu microfone, deixar a Isa se apresentar, e quem tiver dúvida, pergunta, essa é a hora, como foi instalado, porque isso que nós estamos fazendo hoje, nessa prática virtual, seria o que vocês iriam fazer em dupla, formando produtos, tendo a colaboração desses alunos, que eu sempre pego meus alunos bolsistas e estagiários, para colaborar, auxiliando no desenvolvimento das atividades dessas práticas que ocorrem na disciplina. Como é um momento atípico, hoje fiquem muito à vontade para colaborar, perguntando, tirando dúvida para a Isa do que ela vai mostrar para vocês, tá certo? E aí qualquer coisa, eu também vou ficar por aqui como telespectadora. Isa, está com você a palavra. Boa tarde, gente. Obrigada, professora. Queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Ano passado a gente realizou algo parecido com o pessoal também de produtos florestais não madeireiros, foi muito legal. E eu queria passar para vocês o seguinte, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas das situações que a gente enfrenta no lab, como que os procedimentos acontecem, o que a gente trabalha, por que a gente trabalha. E eu queria que vocês ficassem muito à vontade também para compartilhar as experiências de vocês, para perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida. Vou tentar responder tudo, mas se eu não conseguir também, eu peço para vocês a paciência para que eu possa também correr atrás disso, para responder as perguntas de vocês. Se alguém quiser falar no meio da apresentação, eu não vou estar vendo as conversas de vocês, então vocês podem ligar o microfone e fiquem muito à vontade, tá, gente? Aqui é uma parceria, do mesmo jeito que vocês vão aprender, eu também vou aprender com vocês agora. Aí professora, posso colocar para apresentar já? Fica à vontade. Pessoal, então, no dia de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre avaliação biométrica e avaliação proteica. A professora disse que vocês são da disciplina de produtos florestais não madeireiros, e aí hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como avaliar esses parâmetros, só que não só de produtos amazônicos, mas também como de mudas florestais. Eu estou participando atualmente de um projeto, que é do Edital 31, nós estamos avaliando biometricamente mudas de jacarandá. Então, assim, hoje a gente vai fazer um apanhado mais geral e eu vou mostrar para vocês coisas que eu já trabalhei no laboratório e coisas que ainda estamos trabalhando, tá bom? Qualquer coisa podem ficar à vontade para falar comigo. Então, pessoal, a magia da biometria. Por que eu coloquei esse título? Porque quando a gente fala de biometria, muitas vezes a gente não entende o que é. Biometria é só medir? O que é biometria? Biometria nada mais é do que medir a vida. Por quê? Bio, de vida, e metria, de medição. Então, nós estamos medindo a vida. Por exemplo, quando eu vou fazer uma análise do meu corpo, eu chego na nutricionista e ela vai medir o meu peso, depois ela vai medir quanto que eu tenho de cintura, quanto que eu tenho de braço. A gente vai fazer a mesma coisa, só que não com pessoas, com frutos e com plantas. E por que a gente faz isso? Tem uma importância, tem um objetivo? A gente tem que entender que tudo que a gente trabalha, tudo que envolve um projeto, tem um objetivo por trás. A gente nunca faz nada só por fazer. E a biometria é muito importante porque ela é como se fosse uma escada para novos parâmetros que a gente vai descobrir mais à frente, como, por exemplo, a avaliação proteica. Antes de tudo, quando a gente faz avaliação biométrica, a gente consegue entender muitas coisas. Como, por exemplo, se eu estou avaliando a biometria de uma muda, o que eu vou avaliar? Bom,
eu vou avaliar o DAC, que é o diâmetro, a altura do colo. Mais à frente eu vou mostrar uma foto para vocês, não fiquem preocupados. Eu vou medir a altura, vou medir tudo isso, do mesmo modo que eu vou medir uma árvore, eu vou medir a circunferência dessa árvore, eu vou medir a altura dessa árvore. Por que eu vou fazer isso? Porque ao decorrer do tempo, ao longo do tempo, eu vou ter esses dados como parâmetro. Eu vou poder avaliar se eu estou tendo um incremento, eu vou poder avaliar se essa muda está desenvolvendo, eu vou poder avaliar também manejo de frutos, que mais à frente vocês vão entender. Aí vocês podem estar se perguntando, ok, já entendi que é importante, eu preciso avaliar esses parâmetros, dependendo do meu objetivo, dependendo do projeto que está envolvido, mas como que eu faço para realizar isso? É agora que a gente vai aprender. Bom, pessoal, como realizar? Quando a gente está se tratando de frutos, os primeiros passos são os seguintes. A gente vai higienizar esses frutos, claro, após a coleta. A gente precisa coletar uma quantidade que tenha base estatística, ou seja, eu não posso simplesmente chegar no campo, vamos supor que eu vá analisar o fruto do babaçu, que é o fruto de uma palmeira que tem muito aqui no estado. Eu quero avaliar se o meu babaçu ele está crescendo, se ele não está crescendo, se esses meus frutos eles estão menores ou maiores, dependendo da época do ano. Então, como que eu vou avaliar? Eu não vou simplesmente chegar no campo, coletar 5 ou 10 frutos, ir embora e depois realizar as medidas que precisam ser avaliadas, que vocês vão entender já já. Eu preciso fazer isso estatisticamente correto, porque eu não posso pegar uma quantidade de dados e depois no outro mês eu coleto uma outra quantidade de dados. Isso precisa ser bem certinho, porque pode ser um problema, um erro técnico que vocês tenham na hora de avaliar esses dados dentro do projeto de vocês. Então, se vocês estão realizando um projeto, se vocês estão tentando entender o objetivo do seu trabalho, como, por exemplo, se o objetivo de vocês é manejo, tem que ser realizado de uma forma. Se o objetivo de vocês é observar incremento, tem que ser realizado de uma outra forma. Como nós estamos falando do fruto de babaçu, vamos supor que eu tenha pegado 200 frutos no mês de janeiro. Se eu for fazer essa coleta novamente no mês de fevereiro, eu não posso pegar 150 frutos. Eu tenho que pegar 200 frutos. Então, vamos supor que nós fomos nesses 2 meses e coletamos 200 frutos dessas palmeiras. O que eu tenho que fazer depois? Quando eu chegar no laboratório, eu preciso higienizar esses frutos. A gente tem que ver se eles estão em condições adequadas, de fitossanidade e tudo isso. Depois que a gente fizer isso, a higienização dos frutos ela é feita lavando os frutos com hipoclorito. Ou, em outros casos, passando uma esponjinha, existem diversos modos. Depois que a gente faz essa parte, a gente vai secar os frutos em bancada. Para que a gente possa, quando a gente for avaliar o parâmetro como, por exemplo, o peso, a gente não tem interferência de outros fatores. Porque, por exemplo, se eu lavei esse fruto, muito provavelmente ele vai ter absorvido uma quantidade de água. E eu não quero pesar essa água. Então, eu preciso que esse fruto seja seco em bancada. A gente deixa ele secar naturalmente. Nessa fase, os frutos são secos naturalmente. Depois, a gente tem a enumeração dos frutos. Por quê? Se a gente quer avaliar comprimento, largura, espessura e peso de cada fruto, vocês têm que pensar aqui comigo. Eu tenho 200 frutos e eu vou avaliar, nesse caso aqui nosso, a gente vai avaliar 4 parâmetros. Se eu tenho 200 frutos, eu tenho que avaliar 4 parâmetros, é muito provável que se eu não enumerar esses frutos, eu vá me perder. Então, outra coisa muito importante, pessoal, que eu aprendi no laboratório com a professora Andresa, e eu acho que isso serve para a vida. Então, anotem aí, guardem na cabecinha de vocês, que é o seguinte, sempre que vocês forem realizar algum projeto, ou quando vocês forem trabalhar em alguma empresa e tiver que prestar conta, anotem, pessoal, anotem tudo. Anotem os números que vocês enumeraram os frutos, anotem as medidas que vocês obtiveram, comprimento, largura, peso. A gente costuma trabalhar no laboratório com tabelas. Isso facilita muito a nossa vida, tá bom? Então, não esqueçam. E as medidas a serem avaliadas. A gente geralmente avalia comprimento, largura, espessura e peso. Com esses parâmetros, com essas medidas, a gente já consegue ter muito dado, pessoal. A gente consegue inferir muita coisa. Isso vocês vão ver daqui a pouquinho. E aí, agora a gente chega na parte mais legal, que é a parte prática. Como que isso acontece? Bom, vocês estão vendo aí na foto o fruto do jatobá. Não sei se vocês conhecem, mas ele tem um sabor e um cheiro muito característico. Ou você ama ou você odeia.
Eu, particularmente, aprendi a gostar, trabalhei com esse fruto já umas 3 vezes no laboratório, e aí virou meu xodó. Então é o seguinte, a gente teve, no trabalho do ano passado, a gente realizou a biometria desses frutos e a gente avaliou algumas outras coisas mais, porque vocês lembram que eu falei para vocês que a biometria, ela é como se fosse um step para novos parâmetros que a gente vai avaliar. Mais na frente vocês vão ter uma surpresa do que a gente conseguiu fazer com esse fruto. Então vocês fiquem atentos, tá bom? Bom, falei para vocês que a gente tinha que realizar algumas medidas. Como que isso é feito? Agora é a parte principal. Vocês estão vendo aí na foto o fruto do jatobá, e vocês também estão vendo um paquímetro digital, que também estava na foto anterior. Com esse paquímetro, pessoal, a gente consegue medir certinho as medidas desse fruto. No primeiro passo, a gente mediu o comprimento. No segundo, a gente mediu a largura. E no terceiro, a gente mediu a espessura. Tudo isso foi anotado, tá bom? E agora, pessoal, como eu estava falando para vocês, a gente não é necessário que a gente faça biometria só de frutos. Tudo depende do seu objetivo. No nosso caso, a gente está avaliando aí, ó, essas mudas estão com 30 dias e elas são do nosso edital 31 do projeto de Jacarandá. Como vocês podem ver, é um pouco diferente. A gente não está medindo, por exemplo, comprimento, largura. A gente está medindo o diâmetro, a altura do colo. Por que a gente está medindo isso? Porque conforme a gente for avaliando, por exemplo, eu estou avaliando essas mudas com 30 dias. Daqui 30 dias eu vou avaliar novamente. Então, a gente avalia o diâmetro, a altura do colo, para que a gente não se perca. Porque a planta sempre vai estar, a tendência, né? É a planta sempre estar crescendo. Então, quando a gente mede sempre no mesmo local, a gente consegue ter esse parâmetro. A gente consegue avaliar, olha, em tal substrato, a planta não se desenvolveu muito bem. Porque o diâmetro, a altura do colo, estava praticamente o mesmo nesses 30 dias. Entretanto, já nesse outro tipo de substrato aqui, vamos supor que seja o substrato comercial que a gente esteja avaliando. O substrato comercial, ele se desenvolveu muito melhor do que só na areia e solo. Nesse projeto, a gente avaliou que teve já uma diferença. Areia e solo se desenvolveu mais ou menos 7,5 de DAC. Já no outro, né, no substrato comercial, pode ter chegado um pouco mais, entendeu? Perto de 10. Então, a gente tem que ter sempre essa atenção, tá, pessoal? E isso daí foi realizado em viveiro, mas a biometria também pode ser realizada em campo, como eu disse para vocês, quando a gente está avaliando a altura de uma árvore ou qualquer coisa desse tipo. Vamos seguir. Pessoal, pesagem. Lembra que eu falei para vocês do fruto de babaçu? Quem nunca viu um fruto de babaçu, essa imagem aí é um cacho de babaçu. Esses frutinhos que são o que a gente chama de babaçu, que dá numa palmeira. Então, esse cacho, ele dá numa palmeira. Por que a gente precisa pesar? Lembra que eu falei para vocês que tudo depende do nosso objetivo? Nesse caso específico, a gente estava trabalhando com o manejo desse fruto, para a gente ver se há variação entre os meses de seca e entre os meses chuvosos. Porque aqui em Rondônia, na Amazônia em geral, as estações são definidas assim, chuva e seca. Então, a gente queria avaliar o seguinte, olha, será que vai ter mais fruto, ou que esses frutos vão ser maiores na chuva ou na seca? E aí, a partir desses dados, a gente consegue desenvolver um manejo. Por que a gente consegue desenvolver um manejo? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a farinha de babaçu, ela é rica em nutrientes e ela tem quantidades de proteína muito elevadas. Então, faz muito bem para a nossa saúde. Tem gente que toma com leite, tem gente que faz... coloca no meio dos alimentos e tudo mais. Então, vamos supor que em um mês eu tive um cacho que pesou 20 quilos. Vamos supor. No outro mês, eu tive um cacho que pesou 50 quilos, porque isso realmente aconteceu, pessoal. Há uma diferença muito grande. E se a gente está trabalhando com peso, a gente precisa saber quanto desse peso era de mesocarpo. Porque pensem comigo. Se de 20 quilos, 15 quilos é mesocarpo, porque o babaçu ele tem muito mesocarpo. Se de 20 quilos, 10 ou 15 quilos é de mesocarpo, vamos cogitar essa possibilidade. E no outro, de 50 quilos, 30 é mesocarpo, o que compensa para mim, que sou um produtor e quero utilizar desse mesocarpo para fazer a farinha do babaçu e vender? Então, a gente tem que ter essa sacada. Porque se compensa para mim a venda,
Então, é claro que vai ser melhor que eu tenha mais mesocarpo para produzir mais farinha e para poder vender. Eu vou ter mais retorno. Então, gente, a gente pensa que é uma coisa boba. Ah, eu vou pesar isso. Para que eu vou pesar? Mas é muito importante. Nunca se esqueçam. Vamos seguir aqui. Agora a gente vai olhar alguns exemplinhos que eu separei para vocês de trabalhos que a gente já realizou. Aqui na foto a gente vê que eu estou medindo ali, ó. Essa aí sou eu. A gente estava com um trabalho no começo do ano passado, enquanto a pandemia ainda não tinha começado. E a gente estava trabalhando com esses cachos direto no campo. A gente trazia esses cachos para o instituto e a gente estava medindo o comprimento do cacho. Porque, como eu disse para vocês, teve meses que os cachos eram pequenos. Por exemplo, esse aí está relativamente pequeno. Mas teve uma outra coleta que a gente fez que os cachos eram praticamente o dobro desse aí, pessoal. Então, a gente tem que ter muita atenção. Por isso que essas medidas são tão importantes. Aqui do lado, eu falei para vocês que tudo depende do nosso objetivo, lembra? Vocês já viram a gente medir a biometria do babaçu, vocês já viram a gente medir a biometria do jatobá, e agora vocês estão vendo a gente medir o comprimento da semente, que estamos fazendo uma avaliação biométrica das sementes, também do jatobá. Essa sementinha aí, ó, depois dela lavada, a gente retirou todo o mesocarpo dela. Vocês podem ver que na foto que está embaixo, vocês verem umas bolotinhas. Essas bolotinhas são as sementes, essa mesma semente que está na foto de cima. Só que a diferença é o seguinte, nessa de baixo a gente está com o mesocarpo ainda envolvendo a semente. Esse é o fruto aberto do jatobá. E vocês podem ver também, ó, que eles estão enumerados, tá vendo? Tudo certinho. Esse aí é o fruto 138. Então, por que a gente precisa fazer também? Eu falei para vocês que a gente precisava limpar os frutos, fazer a secagem dos frutos. Por que eu lavei essa semente? Porque, pessoal, vocês lembram que eu acabei de falar para vocês que o peso é muito importante? Eu não quero que um fator interfira, um fator externo interfira na minha avaliação. Então, o que acontece? Eu estou avaliando aí a semente. Eu não quero avaliar o peso do mesocarpo nesse caso, porque o mesocarpo é uma coisa e o peso da semente é outra coisa. Então, nesse caso, eu quero avaliar apenas a minha semente. Por isso que a gente faz a raspagem do mesocarpo, deixa a semente bem limpinha, para que quando a gente for pesar, a gente não tenha um valor ali, um dado fake, entendeu? Que teve outros fatores interferindo. Professora, tá tudo certo aí? Todo mundo tá vivo? O Everson quer fazer um comentário. Pode fazer. Ele levantou a mão, acho que desistiu. Desistiu. Mas se ele lembrar depois, a senhora me dá um toque. Ele pediu desculpas porque apertou errado. Tudo bem. Tá bom, então. Tem uma pergunta, Isa, mas eu acho que podemos deixá-la para o final. O que tu achas? É sobre o que eu estou falando agora ou é outra coisa? Porque talvez eu possa já responder agora. Então vamos lá. A Ariane quer saber, a higienização ocorre de forma igual para toda e qualquer espécie de fruto? Então, depende do que a gente está trabalhando, porque é o seguinte, nesse caso do fruto do jatobá, vocês podem perceber aí que a casca dele é bem dura, ela não é permeável, então é mais fácil da gente lidar. Agora, vamos supor que eu pegue uma semente de teca. Eu não sei se vocês já viram a semente de teca, mas só que a cápsula que envolve ela tem como se fosse uma pelugem. Então, você não vai tratar essa semente do mesmo jeito que você trata uma casca dura e impermeável como essa, entendeu? Tem que ter essa sacada para você, por exemplo, não mergulhar tudo em água. Talvez uma escovinha já seria o suficiente, entendeu? Então, a gente tem que, primeiro de tudo, quando a gente pega um fruto para trabalhar, é a gente avaliar esse fruto. É olhar mesmo, é pegar no fruto, olhar, dar uma estudadinha na literatura, para que depois a gente possa ver, eu vou proceder de qual forma, entendeu? Então, depende muito do fruto que a gente está trabalhando, tá bom? Mais alguma pergunta, professora? Não, Isa, pode continuar. Muito então obrigada, beleza. hein? Beleza, pessoal. Vamos lá, então, gente, que ainda tem muita coisa legal para a gente ver. Pessoal, agora chega uma parte que eu particularmente gosto muito. Vocês podem ficar, ai, meu Deus, vai mexer com química? Como que isso vai se dar? É muito difícil? Mas fiquem tranquilos, pessoal. Depois que você conhece, você se apaixona e vê que não é um bicho de 7 cabeças. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Quando vocês vão no mercado, vocês pegam um produto. Vamos supor que você pegou uma farinha de arroz.
Você vai pegar essa farinha de arroz, você vai virar o pacote e atrás vai estar um rótulo escrito bem assim, quantidade de calorias em 100 gramas, por exemplo, né? Depende do produto. Às vezes é 25 gramas que eles avaliam, mas para 25 gramas, por exemplo, ou 100 gramas, tem 100 calorias e tem 5 gramas de proteína. Vocês já viram isso? Eu tenho certeza que vocês já viram. Pessoal, basicamente o que a gente faz no laboratório, e que é o que vocês vão aprender agora, que eu vou falar um passo a passo para vocês, é isso. A gente vai aprender como que esses valores são determinados nos rótulos dos alimentos, porque muitas vezes a gente não se atenta, mas um produto pode ter mais proteína que o outro, um produto pode ter mais carboidrato que o outro, é isso que a gente vai entender agora. Pessoal, eu sempre falo do objetivo, mas é porque é o seguinte, não é que eu quero cansar vocês, mas é porque tudo depende do seu objetivo, até o que você vai trabalhar. Por exemplo, o fruto do babaçu, a gente fez uma avaliação proteica dele. Só que aí, se eu falar para você o seguinte, olha, eu fiz a avaliação proteica do fruto de babaçu. Beleza, mas qual parte do fruto que foi? Porque se eu não te falar qual foi o meu objetivo, por que eu estou avaliando essa parte, vocês não vão saber. Porque eu poderia estar avaliando endocarpo, eu poderia estar avaliando a amêndoa, porque o babaçu ele tem uma amêndoa que é muito gostosa, inclusive, tem um sabor assim parecido com o do coco. E tem o mesocarpo, que foi o que a gente avaliou. O nosso objetivo era avaliar o mesocarpo, mas o objetivo de vocês pode ser outro objetivo. Então a gente tem que ficar sempre muito atento a isso. Ó, objetivo. O objetivo da sua pesquisa determinará qual parte do fruto ou qual alimento deve ser utilizado na avaliação proteica. Então, por exemplo, se eu estou com o intuito de fazer farinha, eu vou utilizar o mesocarpo. Se eu quero avaliar a quantidade proteica que existe nessa minha farinha, eu vou avaliar a minha farinha. Então, assim, tudo depende do seu objetivo. E aí, pessoal, agora entra uma parte muito legal, que a professora Andresa gosta muito, eu acho que vocês já devem ter tido contato, que é a secagem. O processo de secagem, ele deve ser realizado de acordo com os objetivos da pesquisa. É uma das etapas mais importantes, fique atento. Por quê, pessoal? Lembra que eu estava falando para vocês lá no início, que depois que a gente lavou os frutos, no caso do jatobá, ele foi lavado. A gente deixou ele em bancada para que ele pudesse secar no ambiente mesmo. A gente não forçou uma secagem, ele secou naturalmente. Por quê? Porque eu não queria que tivesse interferência exterior da água que eu usei para lavar o fruto dentro do meu fruto. Eu não queria, porque por mais que a casca do jatobá seja impermeável, a casca retém uma certa quantidade de água. Então, eu iria acabar pesando água, e não era isso que eu quero. Quando a gente faz uma secagem forçada, que a gente chama, que é feita nessa estufa que vocês estão vendo aí na imagem ao lado, qual que é o meu intuito? Se eu estou indo realizar uma avaliação proteica e eu faço uma secagem, é porque eu quero retirar a água desse produto. Por que eu quero retirar a água desse produto? Qual que é o meu intuito? Faz sentido para mim tirar a água desse produto? Porque quando eu tiro a água dessa farinha, por exemplo, eu potencializo os outros nutrientes que tem dentro dessa farinha, como, por exemplo, a proteína. Então, pensa comigo. Se eu tenho um produto que ele naturalmente já é proteico, eu forço uma secagem nele. E aí, mais na frente, eu vou explicar para vocês basicamente como que funciona essa secagem. Eu forço uma secagem sobre essa farinha. Vocês não acham comigo também que eu vou potencializar a proteína que tem nesse fruto? Porque não é como se eu estivesse aumentando a quantidade de proteína. É porque, como eu estou retirando a água, os outros nutrientes se potencializam. Então, eu vou ter mais proteína por grama. Então, se in natura que a gente fala é quando um produto está natural. Do mesmo jeito que eu tirei ele do pé, ele vai continuar. Se eu faço a farinha do meu mesocarpo de babaçu, eu tiro o meu babaçu, descasco o babaçu, pego o mesocarpo, trituro, faço a farinha. Eu tenho uma quantidade de proteína ali. Eu sequei naquela mesma quantidade. Se eram 100 gramas, vão continuar em 100 gramas. Vai diminuir o peso por causa da quantidade de água, mas é a mesma coisa, eu não mexi. A quantidade de proteína aumenta. Então, gente, isso é sensacional. A secagem, ela muda o modo da gente ver as coisas. Porque você consegue ter mais por menos, entendeu? Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, ok, a gente consegue ver que nos rótulos dos alimentos realmente tem lá uma quantidade de proteína.
Mas como que eu faço para achar essa proteína? Como é que eu faço? Gente, é simples. A gente vai utilizar uma metodologia que já existe. Essa metodologia se chama o método de Quejedal, que é o método que a gente usa no laboratório. Claro, existem outros métodos, mas para a gente é o método que se encaixou melhor. Codificação proteica. Ó, a realização da avaliação proteica ocorre através do método Quejedal, frequentemente usado em análise de alimentos, onde é determinado o teor de nitrogênio da amostra. Então, queria deixar uma coisinha clara para vocês. Quando a gente vai avaliar por esse método, a gente não está avaliando a quantidade de proteína que tem no produto. Por exemplo, eu pego 100 gramas de jatobá e aí eu quero avaliar a quantidade proteica desse jatobá. Eu não vou descobrir, através do método Quejedal, a quantidade de proteína que tem nele. Eu vou descobrir o teor de nitrogênio que tem nessa matéria. Porque tudo tem nitrogênio. Então, nessa matéria específica, que é o meu mesocarpo de jatobá, quanto de nitrogênio que eu vou ter? E aí, depois, a gente faz a gente utiliza uma fórmula matemática que é bem simples, gente. E aí, a gente converte essa quantidade de nitrogênio para um valor proteico. Então, é muito simples. A gente descobre o teor de nitrogênio. Depois que a gente descobriu, a gente converte e descobre quanto por cento de proteína tem naquele material que a gente está avaliando. Tá? Agora, a gente vai para a parte boa, pessoal. Ó, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte, porque de início pode parecer confuso. Mas é muito simples e é muito legal, porque isso pode ajudar muito vocês. Olha só. Lembra que eu falei que no laboratório a gente é acostumado a fazer tabelinha para tudo? Então, a gente também tem uma tabelinha para secagem. E aí funciona o seguinte, pessoal. A secagem, para a gente realizar a secagem de um produto, antes da gente avaliar o teor de proteína, a gente vai realizar essa secagem. Não no caso dos produtos in natura, porque a gente sempre avalia também o produto in natura, para que depois, quando a gente estiver discutindo os nossos resultados, a gente possa dizer, confirmar uma coisa. Que o in natura tinha um valor, e após a secagem, ou seja, depois do processamento, tem outro valor. E geralmente esses valores sempre são mais altos após a secagem. Então, isso é um motivo de discussão para a gente. Por isso que a gente precisa realizar a secagem antes, nos produtos que a gente quer que seja processado. E separar uma parte do in natura para que a gente possa ter aí o que a gente chama de branco no laboratório, que é o que a gente quer comparar. Então, o nosso in natura é o nosso branco, é que a gente quer comparar com os outros valores. Então, isso é importante. Nos produtos que a gente for fazer a secagem, a gente precisa, antes de colocar na estufa, descobrir o teor de água desse material. Porque se eu souber o teor de água desse material, eu consigo descobrir, pessoal, olha só que legal isso. Eu consigo descobrir o valor que eu quero chegar. Então, vamos supor, nesse caso aqui, ó, já vou dar um spoiler para vocês. Nesse caso aqui, a gente estava avaliando castanha. Já falei para vocês de 3 frutos interessantes, olha só. Já falei sobre o babaçu, sobre o jatobá, agora a gente vai falar sobre castanha. Castanha do Brasil, tá? Olha só, a gente descobriu que naquele lote que a gente conseguiu de castanha, a gente tinha 12% de teor de água. Vou explicar já para vocês como que eu cheguei nesse valor, tá? A gente tinha 12% de teor de água. Se eu sei que a minha castanha tem 12,3% aproximadamente de teor de água inicial, ou seja, dela in natura, eu ainda não fiz nada, tá, gente? Ainda não fiz nada. Eu sei que ela tem esse valor. Então, quando eu realizar a avaliação proteica dessa minha amostra, eu vou saber que em 12,3% ela tinha tanto de proteína. Então, não faz sentido que se eu secar para que ela diminua esse teor de água, talvez ela não tenha mais proteína ainda. Então, fica essa sacada. E aí, o que a gente fez? Se eu tenho 12,3% aí de teor de água inicial, o que eu posso fazer? Quem sabe eu poderia deixar em 12%, arredondar para 12%, para ver o que ia acontecer. Mas eu também posso, quem sabe, deixar em 10%. Em 8%, será que vai atingir quanto de proteína? Será que vai aumentar? Será que vai ser satisfatório? Então, é aí que fica essa sacada. Porque depende do produto que eu vou... Tudo depende, gente. Depende do produto que eu vou estar manejando. Se eu for trabalhar, por exemplo, com açafrão, outro produto. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com açafrão, o meu teor inicial, gente, não vai ser de 12%. Vai ser muito mais alto porque o açafrão tem muita água. Então, a gente tem que, primeiro, olhar para o nosso fruto. Avaliar com o que eu estou trabalhando. Para depois
a gente desenvolver um projeto em cima dele, ok? Então, pessoal, eu vou falar para vocês agora como que eu cheguei nesse teor de água. Ó, a gente sempre trabalha com repetições, porque para a gente ter um dado estatisticamente válido, a gente não pode trabalhar com uma só. A gente trabalha com quadruplicata lá no laboratório. São 4 repetições. Então, vocês podem ver aqui, ó, a gente tem a repetição 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente tem o peso da cápsula. O que é o peso da cápsula? É o material que a gente vai usar para colocar de recipiente. É o nosso recipiente. A amostra vai dentro dessa cápsula. Então, a gente pesa essa cápsula. Por que eu estou pesando a cápsula, pessoal? Lembra que do mesmo jeito que eu lavei o jatobá, eu não queria que tivesse água nele? É a mesma coisa. Quando eu pesar a minha amostra, eu não quero levar em conta o valor da cápsula. Eu quero levar em conta só o valor da amostra. Então, eu preciso ter esse valor aqui para que depois eu saiba, olha, eu pesei 20,4 gramas de amostra. Só que eu tinha 32 de cápsula. Então, eu preciso abater esse valor. Isso é muito importante, gente. Parece bobo, mas não é bobo. Se você não tem o valor da cápsula, acabou o seu trabalho. Você não consegue mais medir porque você não tem mais parâmetro, tá bom? A regra, a norma nos diz que para a gente fazer isso, a gente precisa de 20 gramas da amostra, aproximadamente. Então, vocês podem ver aqui, ó, 20,4, 20,3, 19,9, 20,3. Então, são valores próximos, bem próximos. O quanto mais próximo você conseguir, melhor. É que às vezes você não vai conseguir certinho, dependendo do seu produto. O quanto mais próximo que você conseguir, melhor. E aí, vocês estão vendo aqui, pessoal, que os valores, eles estão maiores do que 20. Nossa, mas eu não sequei. Tá falando que tá aí, ó, seco a 105 graus. Não era para estar menor esse valor? É o seguinte, pessoal, vocês lembram da cápsula. Aqui, a gente está utilizando fórmulas no Excel. Então, vocês não estão vendo a fórmula aqui porque a gente não está no Excel. Isso é um slide, é um print. Então, vocês não vão ver a fórmula. Mas, se alguém tiver interesse, me procura no final da aula, que daí eu consigo passar essas fórmulas para vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Por que eu sequei a 105 graus? Porque a norma me diz, pese 20 gramas da amostra, durante 24 horas, durante 24 horas a 105 graus Celsius. Então, foi o que a gente realizou. E através de uma outra fórmula matemática, a gente consegue descobrir o teor de água dessa minha amostra 1, dessa minha amostra 2, da minha amostra 3 e da minha amostra 4. E aí, no final, eu faço o quê? Eu faço uma média, porque a gente sempre vai trabalhar com 4 repetições, mas a gente, no final, avalia a média e não as repetições sozinhas, entendeu? Então, a gente, através dessa forma, a matemática nos ajuda muito nesse quesito, pessoal. A gente conseguiu esse valor aqui, ó, 12,3. Agora, a gente vai para a próxima fase. A próxima fase da secagem é essa aqui. Não se assustem. Não se assustem, tá? Com essa tabelinha. É simples. O que acontece? Se a gente tem o peso inicial, se a gente tem o teor de água inicial, a gente tem também o teor de água que a gente quer chegar, então é simples. A matemática resolve pra gente. A gente consegue descobrir qual que é o peso final que esse meu produto tem que ter quando ele atingir o valor de teor de água que eu quero. Então, vamos lá, recapitulando. Vocês vão perceber aqui, ó, todas as minhas repetições. Todas as minhas repetições. Por que que eu tenho tenho 4 repetições aqui, aí depois eu tenho mais 4, depois eu tenho mais 4. Por quê, pessoal? Porque a gente tem 3 teores de umidade que a gente decidiu. Lembra que eu tinha falado para vocês? Olha, 12%, quanto será que vai ser? 10 e 8. Então, são 3. Então, a gente vai fazer 4 repetições para cada uma dessas 3. E aí, vocês vão perceber aqui, ó, temos o peso inicial das 4 primeiras, das 4 segundas e das 4 terceiras. E aqui a gente tem o teor inicial, que é igual para todas, porque a gente avaliou o lote. Então, o lote todo tem 12,37% de teor de água inicial. E eu quero saber qual que vai ser o meu peso quando esse teor de água baixar para 12, e para 10, e para 8. E é aí que entra a matemática. Porque aqui a gente vai ter uma fórmula que vai ser a razão do que eu tenho para o que eu quero. Então, se eu tenho peso inicial, teor de água inicial e o que eu quero, que é o teor de água final, eu vou ter o meu peso final. Então, tudo fica fácil pra gente. Agora, lembra que eu falei para vocês que a gente trabalha com média?
Então, eu avaliei minhas 4 repetições, eu descobri pela matemática quanto que tem que ter o meu peso no final da minha secagem, para que eu tenha a quantidade de teor de água que eu decidi que eu quero ter. E aí eu fiz uma média, gente. Eu fiz a média dessas 4 primeiras repetições, dessas 4 segundas repetições e dessas 4 últimas. E eu descobri que, se eu quiser que esse meu lote de castanha ele tenha 12% de umidade, eu vou ter que secar ele até que o meu peso inicial abaixe para o meu peso final. Então, eu vou ter que secar até que as minhas amostras tenham esse valor. Quando chegar nesse valor, o meu lote inteiro que estava dentro da estufa já vai estar pronto. Então, assim, quando a gente vai colocar dentro da estufa, eu coloco lá. Vamos supor que eu tenha 5 quilos de castanha. Só que eu não vou ficar tirando os 5 quilos para ficar pesando. O que eu vou fazer? Eu vou ser mais esperto. Eu vou utilizar 4 repetições. Nessas 4 repetições eu vou colocar junto com o meu lote de castanha. E ali eu vou pesar só as minhas repetições. Então, quando eu descobrir que as minhas repetições atingiram esse valor aqui que vocês estão vendo, eu já posso tirar todo o meu lote, porque ele vai estar pronto, entendeu? Porque dentro dessa estufa circula ar. Então, tudo que está ali dentro vai secar por igual, tá bom? Agora a gente vai para a próxima e última fase, que é uma fase muito importante também. Aqui, pessoal, vocês podem até se perguntar, mas eu tenho que ficar pesando toda hora, então? Porque como que eu vou descobrir que atingiu o meu peso se eu não tenho balança dentro da estufa? Essa estufa não tem balança, mas já existem estufas que têm essa balança. Como que eu faço? E aí que entra o segredo da coisa. Vocês estão vendo aqui que eu fiz uma tabelinha aqui, só para vocês enxergarem com mais clareza. 12%, eu preciso ter 20,8 gramas naquela minha amostra. 10%, eu preciso ter 20,37. 8%, eu preciso ter 19,92. Então, o que acontece? Aqui, lembra que eu falei para vocês que a cápsula é muito importante pesar? Pois é aqui que entra. Quando você for fazer o controle, você não vai ter como pesar só o produto. Por quê? Porque você vai pegar dentro da estufa rapidinho, você vai lá, contou 5 minutos no relógio. Você foi lá dentro, abriu a porta da estufa, pegou as suas cápsulas, levou para a balança. Você não vai ter como pesar só a amostra que está dentro do recipiente. Você vai ter que pesar todo o recipiente. Então, aqui no controle, vocês estão vendo, a gente faz o peso que a gente encontrou na balança, certo? E aí, aqui na amostra, a gente faz uma subtração. A gente diminui o valor do controle pelo valor da cápsula. Porque vocês pensem comigo, a cápsula não vai mudar de valor. É um vidro. Então, aquele vidro vai permanecer igual. O que vai mudar de valor é o que está dentro da cápsula, que é o que a gente vai encontrar aqui. Então, se vocês perceberem, olha só. Era 8h59 da manhã, eu coloquei as minhas amostras. E aí, quando deu 5 minutos, eu entrei lá dentro correndo, abri, correndo modo de falar, tá, gente? Sempre faço com muito cuidado. Entrei lá dentro, abri, peguei minhas cápsulas, pesei. Quando eu pesei, eu já descobri, pesei e tabulei, tá? Pesei, passei para a tabela. E a própria tabela já me deu o valor. Aqui, ó, deu 20,78 em 5 minutos de secagem. Vocês vão ver aqui, ó, que lembra que eu falei para vocês? 12% seria quando o meu peso fosse 20,83. Então, o que acontece? Os valores estão muito próximos, então não vai ter uma diferença significativa muito grande. Mas pensem comigo, se eu tivesse deixado 10 minutos, já não ia mais ter 12%, já ia ter próximo a 10%, porque vocês vão perceber aqui, ó, que quando deu 9,27, já deu o valor dos 10% de umidade, que era 20,37. Aqui deu 20,42. Por que eu não deixei mais um pouco? Porque corria o risco de passar demais. Então, você sempre tem que tentar deixar o valor mais próximo possível do que você quer, tá bom? E, basicamente, pessoal, sobre a secagem, é isso. Claro que vão ter outros fatores que vão interferir. Se você for secar em 80 graus, você vai ter um resultado. Se você for secar em 60 graus, vai ser outro resultado. Então, se você tem 3 tipos de umidade que você quer, geralmente a gente também trabalha com 3 tipos de temperatura. Então, pode ser 80, 60 e 50, vamos supor, entendeu? Então, tudo depende do que você quer fazer com esse produto. Tudo depende do seu objetivo. Vamos seguir.
Pessoal, agora é uma parte muito interessante. Essa parte aqui, que é a parte mais legal do negócio. Porque é quando explode coisa, acontece, o negócio vira de cor, então é muito interessante. Trouxe umas fotinhas para vocês que resume como que funciona essa avaliação proteica. Falei para vocês que a gente secou o produto, certo? Vocês vão ver aqui, nessa foto aqui, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse sendo passado, mas aqui onde eu estou passando o mouse, o nome desse recipiente aí se chama dessecador, tá? É para que não entre umidade externa para dentro do ambiente, interfira na nossa amostra, porque a gente secou, então a gente não quer que tenha mais umidade, a gente quer que ele fique do mesmo jeito. Aqui vocês estão vendo a farinha de jatobá, pessoal. Porque quando a gente avaliou biometricamente aquele jatobá, a gente também estava com o intuito de ver manejo, de ver se em uma época eu vou ter mais mesocarpo ou menos mesocarpo. Será que em um ano eu tenho mais, no outro eu tenho menos? Então, se eu quero manejo, se eu quero fazer farinha, se eu quero vender esse produto, eu preciso ter essas noções, eu preciso entender o que se passa no ambiente e no fruto que eu estou avaliando. Então, aqui estão as minhas farinhas já secas. E aqui a gente está avaliando a quantidade proteica dessas farinhas. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma farinha que eu sequei a 80 graus e ela está a 8% de umidade. Vamos supor. Então, aqui, o que acontece? Os passos para o método QGDAO. Primeiro de tudo, digerir a minha amostra. O que significa digerir a minha amostra? Quando você come um alimento, vamos supor que você comeu carne, ou se você é vegetariano, você comeu feijão e couve. São produtos que têm alto valor proteico. Você ingeriu isso. Como que o seu corpo vai absorver essas proteínas? Você vai se alimentar, desculpa, e depois o seu corpo vai digerir tudo isso para que você possa conseguir reter o máximo de nutriente possível. É exatamente o que a gente faz aqui. Claro, né? Que no nosso estômago acontece de uma forma um pouquinho diferente. Mas aqui, a gente vai fazer basicamente o que acontece aqui dentro do nosso corpo. Dentro do nosso estômago, a gente tem um ácido muito forte, que quando o alimento bate nele, esse ácido entra em contato com o alimento e ele vai digerindo tudo aquilo. Para que a gente possa fazer isso fora do nosso corpo, o que a gente faz? A gente adicionou um ácido na nossa amostra, que foi o ácido sulfúrico, inclusive. E aí, tá vendo que ficou tudo azulzinho? Então, se vocês perceberem aqui na foto ao lado, tá tudo preto aqui nesse tubo de ensaio. Foi porque houveram reações químicas para que eu possa retirar esse nitrogênio dessa amostra para depois calcular. Então, o que acontece? Eu retirei o nitrogênio e tá tudo caindo aqui, ó, no meu Erlenmeyer. Tudo caindo aqui dentro. Vocês vão perceber que aqui no fundo da terceira foto tava rosinha, certo? E aqui tá ficando de outra cor. Quando acontece esse ponto de viragem, é porque tinha proteína ali, entendeu? Se o material fica da mesma cor que ele estava, é por isso que a gente usa um material colorido, para que a gente possa observar se houve viragem. É porque ele não virou. Então, se não virou, não tinha proteína. Aqui vocês podem perceber que virou. E aqui nessa terceira foto, o que a gente está fazendo? A gente está titulando, porque é aqui que a gente descobre o valor de nitrogênio que tem. É nessa titulação. Então, a gente tem que ser bem meticuloso para que nenhuma dessas etapas a gente cometa um erro. Porque se a gente comete um erro em qualquer uma das etapas, no final, pode saber, vai ter erro. Vamos seguir. Agora, pessoal, vem a parte mais legal dessa apresentação, que é a parte que eu mais gosto. O que pode ser analisado? Tudo pode ser analisado. O céu é o limite. Nunca esquecendo-se do seu objetivo. Então, aqui vocês podem ver. A gente tem uma semente, a gente tem um pacote de farinha e a gente tem um bolo. Porque a gente pode avaliar até bolo, será? A gente consegue fazer produtos alimentícios com essa farinha que a gente coletou, de um fruto que muita gente nem conhece, por exemplo, jatobá. Então, pessoal, a gente pode. E olha como que funciona. Lembra que eu falei para vocês que a gente trabalhou com jatobá e a gente abriu para a gente poder retirar o mesocarpo? O jatobá é esse fruto aqui. A casca dele, vocês estão vendo, é bem espessa e é duro demais. A gente, para abrir, pessoal, tem que ser com um martelo, tá? E aqui dentro, esse amarelinho é o nosso chamado mesocarpo. Como que a gente fez para esse mesocarpo virar farinha? Aí que entra o negócio. Como a gente tá trabalhando, avaliando normativas, diretrizes, a gente entendeu
que a Anvisa, ela libera uma diretriz para gente que diz que a farinha tem que ter uma quantidade de água. Ela não pode ter mais do que aquela quantidade estipulada. Então, a gente precisou secar, por mais que o jatobá já seja um produto que ele é mais seco do que, por exemplo, a castanha, ou outro produto como, sei lá, o açafrão, que tem muita água. Então, ele já é um produto mais seco, mas mesmo assim, secar potencializaria o teor de proteína dele. Então, para a gente é muito interessante, porque a gente queria comércio, a gente queria vender esse produto. Então, o que acontece? A gente pegou esse mesocarpo aqui, a gente, com a mão, usando luva, claro, certinho, ambiente higienizado, a gente tirou a semente que fica dentro dessa parte amarelinha. E aí a gente triturou, peneirou, virou uma farinha, certo? E aí a gente secou para potencializar o valor nutricional dessa farinha. E aí, aqui nessa foto, tá o jatobá in natura, ou seja, a farinha só triturada. Só que, quando a gente foi fazer os bolos de jatobá com essa farinha, a gente usou farinhas que estavam secas. Porque a gente percebeu que, mesmo sendo um fruto seco, quando a gente ressecava forçadamente esse produto, ele aumentava o teor de proteína dele. Então, pra gente foi muito bom. E aí a gente viu as farinhas que obtiveram maiores valores proteicos e utilizou para a gente poder fazer bolo. Porque se dá para fazer bolo com trigo, será que dá para fazer bolo com farinha de jatobá? Que é uma coisa que o povo chuta por aí. As pessoas não dão muita importância para esse fruto. Acham que muita gente acha que tem cheiro de chulé e tudo mais. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês que esse bolo ficou sensacional e não ficou com gosto de chulé, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Análise sensorial e proteica. Por quê? Se eu posso fazer a análise proteica do fruto, se eu posso fazer a análise proteica da farinha, será que eu posso fazer também do bolo que eu fiz? Porque o bolo vai ter ovos, o bolo vai ter leite, então vai ter mais proteína. Se a farinha de jatobá, ela é proteica, se misturando com outros alimentos proteicos, eu vou ter um bolo fitness super proteico. Olha que maravilha. Então, o que acontece? A gente queria avaliar isso, a gente percebeu que isso poderia acontecer. Só que a gente não pode viver de achismos, a gente tem que provar. Então, o que acontece? Fizemos esses bolos, e aí a gente reuniu, isso aí foi antes da pandemia, a gente reuniu umas 20 pessoas para ter um dado estatístico relevante, foi 20 ou 25, não me recordo agora, mas nessa foto aí vocês estão vendo o Guilherminho, que é um colega nosso que inclusive trabalhou no laboratório. Nessa época aí ele estava no ensino médio igual vocês, fazendo curso técnico. E aí vocês estão vendo que ele está comendo bolo, mas ele está preenchendo uma fichinha. Que fichinha é essa, meu Deus? Por que o menino está comendo e preenchendo ficha? Porque, pessoal, não era só para a gente confraternizar esse bolo. Esse bolo ele era um dado. E para a gente avaliar o dado, da mesma forma que a gente analisa biometria, que a gente analisa proteína, para a gente analisar um alimento, a gente avalia o que a pessoa sente desse alimento, que a gente chama de análise sensorial. São os nossos sentidos. Então, ele vai comer esse bolo e ele vai avaliar cheiro, ele vai avaliar cor, vai avaliar textura, vai avaliar aparência e vai avaliar sabor. São 5 pilares. E aí, por isso que ele está preenchendo essa ficha, porque eram 4 bolos que a gente fez. Então, ele estava experimentando um bolo e analisando. Depois ele experimentava o outro e via se tinha diferença. Por que eram 4 bolos? Eu vou pular um pouquinho mais para frente só para vocês entenderem. Porque, lembra que eu falei para vocês que a gente escolheu as farinhas de maiores valores? Então, essas farinhas foram as farinhas que foram secas a 60 graus até atingir 6% de umidade e 80 graus até atingir 6% de umidade. Só que aí são 2, né? Mas por que eu fiz 4 bolos? Porque, pessoal, a gente substituiu parcialmente o trigo, a farinha de trigo. Então, na amostra A, por exemplo, eu utilizei 25% da farinha de jatobá. Já na amostra B, eu utilizei 50%. Então, era metade de farinha de trigo. Vamos supor que eu usei 200 gramas. 100 era farinha de trigo e 100 gramas era farinha de jatobá. Tá bom? E aí a gente teve esses 4 bolos para a gente avaliar. Olha, será que a quantidade de farinha também vai influenciar em alguma coisa? E a gente viu que influenciou. Porque a gente descobriu, olha só, que o bolo melhor avaliado foi o bolo C, a amostra C, que teve 12 votos, representando 48% do total avaliado.
E aí, depois a gente falou, ok, o bolo C é o melhor avaliado. Mas será que esse bolo foi o melhor de todos? Era o bolo mais proteico? Como que a gente sabia disso? Avaliando. A gente avaliou a proteína desse bolo. E a gente descobriu, pessoal, olha que coisa interessantíssima. A gente descobriu que o bolo melhor avaliado também foi o bolo mais proteico. Olha só. A amostra A foi essa aqui é a nossa orientação. Porque a gente não pode falar para o candidato as especificações. Olha, foi seco a 60 graus e tem 25% de farinha de jatobá. Eles não sabiam nem que era jatobá, gente. A gente não conta nada. Por quê? Pode avaliar. A pessoa pode, eu não gosto de jatobá, então eu não vou gostar. Ela já come com preconceito. Então a gente não pode falar nada. Por isso que o nome era A, B, C, D e E. O nome do nosso bolo era esse. Não tinha, ninguém sabia que era jatobá, ninguém sabia nada. Aí, pessoal, o que acontece? O bolo A teve 6% de proteína. O bolo B teve 5,8%. O bolo C teve 7,47%. O bolo D, 6,6%. E o bolo E, lembra que eu falei para vocês que a gente sempre avalia um branco, que é aquele que a gente quer comparar. Se eu estou fazendo um bolo e eu tô substituindo a farinha de trigo, vocês não concordam comigo que o meu branco vai ser o bolo que é feito só de trigo? Porque daí eu consigo avaliar, olha, um bolo só de trigo tradicional, daqueles que a avó faz pra gente, é assim. Mais um bolo que tem um pouquinho de farinha de trigo misturado ali, como incremento, ele tem isso. E olha só que interessante, o bolo de trigo, ele teve 6,37 gramas, 37% de proteína. Então, em 100 gramas, 6,37 é só proteína. O bolo C teve 7,47, pessoal. Foi mais do que 1% de incremento. Então, isso é muito interessante pra gente, porque o jatobá é um produto fácil de encontrar, barato, que a gente encontra, tem muito aqui em Rondônia, tem muito, e que a gente consegue substituir sem problemas, porque a farinha é muito parecida com a farinha de trigo. Então, vocês vão perceber que no bolo, ó, teve bolo que não conseguiu subir muito, teve outro bolo que já conseguiu subir mais. Mas só que eles ficam parecendo bolos de verdade. Se você não falar, o pessoal que comeu achou que era bolo de banana, porque era muito parecido. Então, é muito importante a gente avaliar esses parâmetros para a gente descobrir que tem muito mais coisa por trás do que um simples produto amazônico, entendeu? Tem muito mais por trás do que simplesmente um babaçu, que aqui tem de monte, que o pessoal considera praga, porque não consegue destruir. Eles passam o correntão, bota fogo, e como o babaçu ele tem dormência, esse fogo quebra essa dormência e ele renasce e cresce de novo. Então, você entende muito, o gado adora. E a gente também pode consumir, entendeu? Assim como o jatobá. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos nesses pequenos detalhes. E aí, pessoal, agora para finalizar a apresentação, deixar aberto para vocês fazerem comentários, se vocês quiserem. No nosso canal do YouTube, que já eu vou passar o link para vocês, a gente tem um vídeo só sobre jatobá. Então, quem quiser saber mais sobre o fruto, vai lá no nosso canal do laboratório. Tem muitos outros vídeos. Daqui a pouco eu vou pedir para a professora para eu mostrar para vocês o canal. Tem muito mais coisa, gente. É muito interessante. Então, não deixem de ir lá, conferir, se inscrever no canal, de curtir, assistir as aulas, que nesse momento de pandemia a gente não está podendo ter contato físico, mas essas aulas práticas a gente mostra tudo que a gente faria se a gente estivesse presencialmente no laboratório. Então, dá essa força pra gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a questão biométrica, proteica, secagem. Estou sempre à disposição. E aqui vai o nosso obrigada. E aqui está as nossas redes sociais, nosso YouTube, o e-mail da professora, se vocês quiserem entrar em contato pelo e-mail do nosso grupo. E também o nosso Instagram. Direto a gente está postando alguma coisinha por lá. Então, fiquem à vontade para perguntar, para ir lá comentar e tudo mais. Passar a palavra para a professora Andresa agora. Tá aí, professora? Estou aqui, muito feliz. Isa, muito, muito obrigada. Foi uma excelente apresentação. Eu gostaria de saber se algum colega quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida. A Ariane já se animou. Disse que a avó, ela ama as coisas saudáveis e receitas novas. Então, essa avó seria muito bem-vinda nas nossas atividades do laboratório. Vou colocar o link do canal para vocês aí.
E aí vocês... A Ludmila está agradecendo que a apresentação foi top, eu também eu que agradeço, Ludmila. Eu fico muito feliz. Infelizmente, nós precisamos manter o distanciamento social pela garantia da nossa saúde, mas essa é uma das atividades que nós realizávamos, era a rotina da nossa atividade, esses trabalhos com os frutos amazônicos. Vocês podem perceber que tudo aquilo que a gente está aplicando aqui, como a parte teórica de secagem, de determinação do teor de água, tem uma aplicação muito prática na formação de produtos. Então, nós já fizemos quiche, soda italiana, na próxima semana o Fávaro vai mostrar a parte de extração de óleos, formação de corantes, com folhas, raízes, sementes. Então, assim, temos uma aplicação muito grande dessa parte teórica que hoje nós precisamos ver apenas na parte virtual, mas que eu posso gerar produtos, lançar coisas novas no mercado. Nós já fizemos até barra de cereais com produtos amazônicos. Então, assim, tem uma série de aplicações práticas disso que vocês estão fazendo no teórico, por enquanto, né, na aplicação de fórmula. Certo? Alguém quer perguntar? Liga aí o microfone, por gentileza. Fale aí, Ariane, por gentileza. Eu peço desculpas, porque o jardineiro está trabalhando aqui no prédio, vocês devem estar ouvindo a maquininha cortando grama. Boa tarde, professora. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Eu só tenho uma pequena dúvida em relação à parte que você falava sobre o hidrogênio, porque eu acabei me perdendo aqui, mas você disse que a gente calculando o hidrogênio, a gente consegue descobrir o potencial proteico. E eu acabei me perdendo, eu não entendi por que eu calculando o hidrogênio, eu vou conseguir descobrir o meu potencial proteico. Então, Ariane, é o seguinte, na verdade é nitrogênio que a gente calcula. O método QGDAO, ele serve não só para avaliação proteica, ele serve para outras coisas, porque ele determina o nitrogênio da matéria. Toda matéria tem esse composto, tem nitrogênio. Então, quando a gente calcula esse nitrogênio, e aí através de uma fórmula matemática, a gente consegue descobrir a quantidade de proteína. Porque essa fórmula, ela diz o seguinte, em tantas gramas, em tanta quantidade, de nitrogênio, eu vou ter tantas gramas de proteína. Então, aí a gente faz uma regra de 3. Porque se eu sei quanto que eu tenho de nitrogênio, para eu achar quanto que eu tenho de proteína, é só eu descobrir, olha, se em uma certa quantidade de nitrogênio eu tenho tanto de proteína, e eu tenho tanto de nitrogênio, quanto que eu vou ter de proteína? Então, é uma regrinha de 3 básica. Tem uma formulazinha, se você quiser também, depois eu posso te passar essa fórmula, que está em um outro material meu, que hoje o nosso intuito era falar mais redondinho sobre os potenciais, mas só que essa fórmula é bem simples. E aí, depois, se você tiver interesse, fala aí no chat que eu dou um jeito de mandar aqui para você. Agora mesmo, acho que eu já consigo fazer isso. Tá bom? Sim, a gente tem. Isso que é o mais interessante, porque a gente não vai ter nem tanto trabalho. Porque se a gente consegue achar o nitrogênio, como a gente já tem essa base, a gente descobre quanto que a gente vai ter de proteína no alimento. Vou mostrar aqui para você. Deixa eu só abrir aqui, professora, para ela, porque eu acho que vai ficar mais... que ela vai entender melhor. Espera aí. Quer ver? Aqui. Achei para... Ó, vou mandar aí no chat, tá, Ariane? Olha só. Que interessantíssimo. Olha aí. 16 gramas de nitrogênio é igual a 100 gramas de proteína. Então, considera-se que as proteínas têm, em média, 16% de nitrogênio, entendeu? Então, a gente pode considerar que 1 grama de proteína vai ter... 100 gramas de proteína, vai ter 16 gramas de nitrogênio, porque é uma conversão que a gente faz em porcentagem. Então, se a gente tem a quantidade de nitrogênio, a gente tem a quantidade de proteína. É bem simples essa parte, só a gente ter um pouco de atenção na fórmula matemática mesmo. Isa, como tá muito barulho aqui, o jardineiro vai dar uma... porque ele não estava programado no meu script.
lê, por gentileza, a pergunta da Letícia Giori no chat, por favor. Ah, tá. Por que os bolos com menor porcentagem de farinha de jatobá têm mais proteínas do que os bolos com maior porcentagem de farinha de jatobá? Então, Letícia, isso é uma coisa interessantíssima. Olha só, pode acontecer diferentes fatores. Por quê? A gente fez esse bolo em forno convencional, então pode acontecer que um bolo tenha mais proteína do que outro, mesmo que essas farinhas sejam maiores, entendeu? Porque a gente vai ter fatores em torno dessa farinha. A gente vai ter a quantidade de leite, a quantidade de ovo que a gente vai colocar. Tudo que a gente acrescenta pode modificar. Por isso que a gente faz essa avaliação final. Porque a gente não tem como ter certeza, não tem como, se a minha farinha que teve mais proteína, no meu bolo, ela vai ser o bolo que vai ter mais proteína. Teoricamente, a gente induz que essa seja a realidade. Mas como nós utilizamos dois tipos de farinha que tinham aproximadamente o mesmo teor de proteína, vários fatores podem acontecer, porque a gente está trabalhando com um alimento que a gente produziu e não com o alimento propriamente dito, que é a farinha. Então, a gente tem muito mais controle durante a produção da farinha, que a gente fez em estufa controlada, que a gente fez dentro do laboratório, do que quando a gente sai do nosso laboratório e vai para casa. E aí, em forno convencional, a gente analisa essa quantidade de proteína. Por quê? Porque o calor, ele pode interferir. A gente sabe que as proteínas, elas são enzimas. Então, a quantidade de calor, o meio que essa proteína tá, se ele é ácido, se ele tá mais neutro, tudo isso interfere. Então, quando eu estou controlando, é muito mais fácil eu descobrir se tem mais proteína ou se tem menos. Mas quando eu não tenho esse controle, fica muito difícil. E como o nosso forno, a gente fez tudo a 80 graus, tá? No forno. A gente fez tudo certo, todos os bolos foram feitos iguais. Entretanto, pode haver uma variação. Então, pode ser que haja a quebra dessa enzima devido ao calor excessivo ou qualquer outro problema. Então, por isso que a gente sempre tem que avaliar. Avaliou a farinha? Beleza. Mas eu fiz o que com essa farinha? Eu fiz um bolo? Eu fiz um macarrão? Porque tem como fazer. Eu fiz um cookie? O que eu fiz? Então, eu tenho que avaliar esse produto que foi processado. Porque ele foi processado novamente. Então, a gente sempre tem que avaliar tudo. E podem acontecer essas pequenas coisas. Por exemplo, o trigo, a gente sabe que o jatobá teve mais proteína do que o bolo de trigo. Só que aí, quando a gente foi comparar a quantidade, assim, proporcional, você viu que o bolo de trigo, ele teve 1% a menos do que o bolo de jatobá. Mas quando a gente avalia só as farinhas, não é só 1%, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Será que respondi, professora? Respondido. Mais alguém tem algum questionamento? Essa turma ainda está tímida. Não estão com vergonha. É o primeiro módulo, faz parte. Ah, tá. Normal. Depois eles vão se habituando. Gente boa, quero agradecer bem muito a participação de vocês, em especial a participação da Isabela, que tem contribuído muito. Sempre um privilégio. É muito importante essa troca de experiência. É importante a gente ouvir um colega que está trabalhando, aplicando aquilo que a gente está estudando na teoria, porque eu acho que isso melhora a nossa performance, a gente consegue enxergar. Eu sempre digo que a parte teórica, muitas vezes, nós ficamos nos questionando, mas por que eu estou estudando isso? Para que eu estou estudando tanto isso? Vejo tanta fórmula, tanta teoria, relação das coisas, e quando a gente olha para esses exemplos práticos, faz um sentido, né? Tá estudando isso, fazer teor de água, eu compreendo que são muitos procedimentos, tudo que nós fazemos é baseado em procedimento e normas, mas o resultado são produtos palpáveis e bem importantes para a valorização dos nossos recursos, em especiais os frutos na Amazônia. Então, assim, Isa, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Já se sinta convidada para o próximo módulo. Nós iremos nos encontrar em julho novamente com essa turma.
e como é a parte de boas práticas, a parte do manejo, com toda certeza vocês terão participação novamente, para que os colegas possam visualizar o que nós fazemos na parte prática com a informação teórica. A turma, muitíssimo obrigada pela participação. Me despeço já lembrando que na próxima semana temos um encontro e nós teremos um outro convidado, o Fávaro, que também foi nosso aluno do curso técnico e hoje faz engenharia, já está aí no 7º período, né? Então, assim, nós vamos também mostrar a parte prática com vocês, só que na próxima semana nós iremos mostrar a aplicação com a extração de óleos e formação de corantes. Fiquem com Deus e uma boa tarde.